Qual é a maior galáxia do universo? Diante das bilhões de possibilidades que encontramos no cosmos, a resposta certamente não é simples. Pode-se pensar em simplesmente medir uma galáxia de ponta a ponta, ou seja, sua extensão em largura, espessura e comprimento. Podemos estimar esses valores para a Via Láctea. Segundo alguns astrônomos, ela possui um comprimento de 170 mil a 200 mil anos-luz, e no centro galáctico uma espessura de cerca de 15 mil anos-luz, enquanto o disco tem cerca de 1000 anos-luz de espessura. Se você imaginar que a luz leva 200 mil anos para ir de uma ponta a outra na velocidade da luz, e que durante esse tempo toda a evolução e história do ser humano moderno poderia acontecer, isso pode parecer muito tempo. No contexto do universo, porém, até mesmo a nossa Via Láctea deve ser apenas uma mancha de luz desbotada e insignificante, não muito diferente das outras 2 trilhões de galáxias com as quais o universo está repleto. Indicamos com relativa segurança a espessura e extensão da Via Láctea. No entanto, como os astrônomos Lopes Corridera e seus colegas, que trabalham no Observatório Europeu do Sul, descobriram em um artigo a verdadeira extensão e espessura do disco galáctico da nossa galáxia natal, não são conhecidas. No artigo publicado em 5 de abril de 2018, afirma-se que a densidade estelar do centro galáctico diminui abruptamente após 48.900 anos-luz, mas nem mesmo a astronomia pode ter certeza absoluta. Por isso, embora essa informação possa ser comprovada cientificamente, é preciso ter cautela com esses dados e não aceitá-los como verdade absoluta. Para o diâmetro da Via Láctea, frequentemente são apresentados valores entre 120 mil e 200 mil anos-luz. Determinar o tamanho da nossa galáxia é naturalmente difícil. Primeiro, não vemos a floresta devido ao excesso de estrelas. Segundo, o centro da Via Láctea impede enxergar o outro lado da galáxia. Por muito tempo, a galáxia elíptica gigante IC 1101, com um diâmetro de 2 até no máximo 6 milhões de anos-luz, foi considerada a recordista absoluta entre as maiores galáxias do cosmos. É difícil compreender o quão gigantesca ela é. Mas, nos últimos meses, cientistas afirmam ter encontrado uma nova maior ilha de estrelas, uma que chamou a atenção da mídia e de vários canais científicos no YouTube. Não adianta ficar enrolando. Todos eles parecem sugerir que temos um novo rei do cosmos. O nome dele é Alcionius, uma galáxia com um suposto diâmetro de mais de 15 milhões de anos-luz, e com isso, várias vezes maior que a IC 1101. E com todas essas notícias sensacionais e anúncios no YouTube e nos canais de mídia do mundo, precisamos fazer uma pausa e analisar essa declaração de forma um pouco mais crítica. Porque Alcionius não é uma galáxia como a Via Láctea ou Andrômeda, mas sim uma chamada radiogaláxia. Embora seja a maior galáxia desse tipo já descoberta até agora, as radiogaláxias são avaliadas por critérios diferentes dos seus equivalentes convencionais. Mas será que o tamanho de Alcioneus é realmente o que estava escrito no artigo científico que anunciou a descoberta dessa galáxia? O que é uma radiogaláxia e por que parecem maiores que outras galáxias? E de qualquer forma, isso nos leva às seguintes perguntas. Por que o cosmos não abriga mais ilhas de estrelas com muitos milhões de anos-luz de diâmetro? Alcionius não é a maior galáxia do cosmos, então qual é o seu tamanho real? Quais dimensões as galáxias podem alcançar no cosmos e qual é a maior galáxia? Existe algum recordista que supera todos os outros? É possível determinar com precisão o tamanho de uma galáxia? Vamos abordar essas perguntas e outras neste vídeo. Estamos aqui em busca da maior galáxia do universo, e não vamos tratar apenas dos 2 candidatos mencionados, Alcionius e IC 1101. Também vamos ver que há mais por trás disso do que simplesmente medir o tamanho das ilhas estelares e informar um valor em milhões de anos-luz. Vamos analisar por que existem apenas algumas poucas galáxias gigantes e por que a maioria tem tamanhos mais moderados, como a nossa Via Láctea ou Andrômeda.
Acompanhem-me em uma jornada de descobertas pelo espaço intergaláctico. Vamos explorar juntos galáxias inimagináveis, cujas dimensões desafiam qualquer descrição racional. E vamos explorar quais são os diferentes tipos de galáxias e por que não se pode nem se deve considerá-las todas iguais. Vamos partir e viajar até as galáxias. As galáxias são os enormes lares da maior parte da matéria no universo. Massivos grupos de estrelas, gás e matéria escura, girando, às vezes orbitando uns aos outros e atravessando o vácuo em alta velocidade, separados uns dos outros pelos espaços vazios do vácuo que parecem incrivelmente distantes. Em comparação com as monstruosas massas de estrelas, gás, poeira e matéria escura nas galáxias, apenas uma pequena fração da massa corresponde aos planetas. Assim, eles representam só uma fração insignificante da massa de galáxias como a Via Láctea. Ela própria é apenas uma entre trilhões de ilhas estelares existentes no universo observável. Os tamanhos e formas dessas vão desde manchas difusas de matéria, que abrangem apenas algumas centenas de anos-luz, até colônias gigantescas e complexas de estrelas. Muitas atingem diâmetros de algumas centenas de milhares de anos-luz, outras apenas alguns milhares de anos-luz. No entanto, entre elas existem todas as formas e tamanhos imagináveis de colônias de estrelas. No entanto, determinar o tamanho de uma galáxia é uma questão complicada, pois a maioria dos galáxias não tem limites claros e, portanto, nem começo nem fim. No entanto, quase todas as galáxias do cosmos possuem uma característica em comum, uma região central, muitas vezes chamada de bojo. Essas regiões geralmente brilham muito, porque nelas se encontra a maior parte da matéria e, consequentemente, a maior concentração de estrelas. E também buracos negros supermassivos, que vamos analisar com mais detalhes mais adiante. Ao redor deles, geralmente, há um disco com uma concentração de estrelas menor do que no centro. Em outras palavras, quanto mais você se afasta do centro, atravessando o disco de uma galáxia em direção à sua borda aparente, menor é a concentração de estrelas e matéria. A aparência do disco varia bastante. Algumas galáxias possuem braços espirais extensos, enquanto outras têm uma forma mais elíptica e não apresentam uma estrutura concreta. Além desses dois componentes principais, há ainda uma série de características extragalácticas de uma ilha estelar. Correntes estelares fracamente luminosas que se estendem em todas as direções, um halo galáctico composto de gás e estrelas isoladas e enormes aglomerados de matéria ejetada por colisões com outras galáxias. Nesse sentido, a estrutura de uma galáxia pode ser comparada a uma cidade de estrelas, uma expressão que usaremos com frequência neste vídeo. Assim, uma cidade de estrelas como essa pode ser vista mais como um agrupamento disperso de estrelas e matéria, em vez de um objeto com uma estrutura fixa e um começo e fim claramente definidos. Como em uma cidade real, com muitos subúrbios e áreas residenciais dispersas, é difícil saber onde começa e termina. Naturalmente, podemos estabelecer limites arbitrários e definir onde eles estão. Na astronomia, geralmente usamos o brilho e a densidade estelar de uma galáxia para isso. Se uma galáxia, em determinado ponto, fica abaixo de uma certa densidade estelar, ela termina ali, de acordo com essa definição. Mas como uma cidade de estrelas, uma galáxia ainda tem casas e ruas mesmo além desse limite. Para trazer mais estrutura a essa questão, na astronomia, o fim de uma galáxia é definido como a região onde a densidade estelar cai para cerca de uma estrela por 100 anos-luz quadrados. Se a densidade estelar ultrapassa esse valor, fala-se do chamado diâmetro estelar das galáxias. Um termo que veremos algumas vezes ao longo deste vídeo, especialmente quando falarmos sobre o nosso até então campeão das galáxias. Como mencionado no início, o detentor do recorde de maior galáxia por muito tempo foi o supergigante elíptico IC 1101. Ela está localizada no coração do aglomerado de galáxias Abell 2029, a cerca de 1 bilhão de anos-luz da Terra, na constelação de Virgem.
O aglomerado de galáxias possui diâmetro entre 5,8 e 8 milhões de anos-luz, sendo apenas um pouco maior do que o nosso grupo local, onde estão Andrômeda, a Via Láctea e suas galáxias satélites. No entanto, Abell 2029 é significativamente mais massivo e consiste em milhares de galáxias que aqui, em uma imagem do telescópio espacial de raios-x Chandra de 2003, estão cercadas por uma enorme nuvem de gás com vários milhões de graus de temperatura. A radiação de raios-x aumenta à medida que nos aproximamos do centro do aglomerado. Quando os astrônomos mediram a intensidade e a ocorrência dessa radiação, eles também puderam determinar a distribuição aproximada da matéria escura nesse aglomerado. Em todas as imagens, no entanto, podemos ver IC 1101, que reside no centro do aglomerado, como uma espécie de rei do universo. Inicialmente, acreditava-se que IC 1101 tinha um diâmetro estelar de mais de 6 milhões de anos-luz, mais do que o dobro da distância entre a Via Láctea e Andrômeda. Ambas as galáxias caberiam 100 vezes dentro desse gigante, do qual os astrônomos dizem que contém até, e agora segurem-se, 100 trilhões de estrelas. No entanto, o diâmetro estimado de 6 milhões de anos-luz foi bastante revisado para baixo pelos astrônomos. Isso provavelmente se deve ao fato de o diâmetro estelar primário da galáxia ser menor que a área totalmente visível. Considerando que todo o aglomerado de galáxias está cercado e permeado por uma nuvem de gás quente, não é surpreendente que os astrônomos tenham considerado partes do halo gasoso da galáxia como seu próprio diâmetro estelar. Metade da massa da galáxia está concentrada em uma região próxima ao centro. Essa região ainda tem um diâmetro de 400 mil anos-luz, o que corresponde a cerca de 1/5 de todo o diâmetro estelar presumido da galáxia. O restante da extensão da galáxia está no halo muito maior, porém significativamente mais tênue, de IC 1101. O centro desta galáxia, muito densamente povoado por estrelas, e seu enorme halo formam, portanto, um contraste enorme entre si. E agora a comparação de IC 1101 com a nossa Via Láctea. Ela contém, na estimativa máxima, cerca de 400 bilhões de estrelas e possui um diâmetro estelar de aproximadamente 120 mil anos-luz. Bis 200.000 Lichtjahren. IC 1101, portanto, em sua configuração mínima, deveria conter pelo menos 250 vezes mais sóis e ter pelo menos mais de 10 vezes o diâmetro estelar da nossa galáxia. Em comparação direta, a Via Láctea desaparece no enorme halo de gás e poeira que envolve essa galáxia elíptica gigante. Poderíamos basicamente colocá-la no centro do nosso grupo local e ela quase engoliria praticamente todas as galáxias ao seu redor. Mesmo com as estimativas mais conservadoras, IC 1101 parece ser o rei das galáxias no universo. Esse tamanho só é possível quando muitas galáxias se fundem em uma única gigante, um processo que acontece por todo o cosmos e, inevitavelmente, com quase toda a cidade estelar. As galáxias começam muito pequenas e crescem ao se fundirem com outras ilhas estelares, formando estruturas cada vez maiores. E se olharmos para o aglomerado de galáxias Abell 2029, também veremos por que IC 1101 é tão gigantesca. Ela se formou em uma região do universo onde existe muita matéria. Muitas das galáxias que vemos nesse aglomerado não vão mais se fundir com a IC 1101, mas podemos imaginar o que aconteceu nos últimos bilhões de anos de desenvolvimento dessa galáxia elíptica gigante. Quão intenso isso deve ter sido. Falaremos mais sobre o desenvolvimento dessa galáxia em outro capítulo. Mas espere, não havia outra galáxia cujas descobertas mencionamos brevemente no início? Dizem que ela tem um diâmetro de 16 milhões de anos-luz, equivalente a mais de 150 diâmetros da Via Láctea, não é? Isso não faria dela a nova campeã do cosmos? Vamos agora viajar até Alcioneu e ver do que se trata essa ilha estelar e se ela, como dizem, é realmente a maior galáxia do cosmos.
Se você digitar Alcioneu no YouTube, vai encontrar muitos vídeos tentando dar a essa galáxia o título de maior ilha estelar do universo. Mas nós vamos olhar nos bastidores e analisar por que essa afirmação não é totalmente correta. Antes de chegarmos à determinação do tamanho, vamos ver o que é realmente uma radiogaláxia e o que isso significa para o desenvolvimento de uma ilha estelar. O que é uma radiogaláxia? Alciônios é até agora a maior galáxia desse tipo já encontrada, mas as assinaturas de rádio não são medidas da mesma forma que, por exemplo, os diâmetros estelares em galáxias convencionais. Isso, como tantas vezes, tem a ver com o espectro eletromagnético. Toda a matéria visível neste universo emite radiação ou a reflete. Nosso Sol brilha e emite radiação no espectro visível, ultravioleta, infravermelho, de raios X e de rádio. O espectro indica quanta energia a radiação possui. A maioria dos seres vivos na Terra percebe e enxerga a luz visível pelos olhos. Percebemos a radiação infravermelha como calor. No entanto, outros tipos de radiação não podemos ver diretamente, só conseguimos torná-los visíveis por meio de ferramentas tecnológicas como telescópios ou câmeras. Com a ajuda de antenas de rádio, por exemplo, podemos nos comunicar por meio de ondas de rádio. A telefonia móvel não seria possível sem a faixa de rádio do espectro eletromagnético. É muito bom que hoje em dia temos muitos telescópios diferentes em uso, que não se concentram apenas na luz visível, mas também cobrem outras faixas do espectro eletromagnético. Lembramos daquela imagem de Abell 2029 capturada pelo satélite Chandra na faixa de raios X. Telescópios como HAARP, Hubble ou James Webb não veem a radiação de raios X desse aglomerado, pois focam em outras áreas do espectro. O mesmo acontece com as galáxias do cosmos. Quando exploramos as profundezas do universo, a maioria das ilhas estelares não aparece para nós nos comprimentos de onda ópticos. Não podemos vê-las, mas podemos localizá-las e observá-las usando detectores que captam ou enxergam em outros espectros. As galáxias produzem uma variedade de radiações eletromagnéticas. Enquanto a luz visível é frequentemente bloqueada por nuvens de gás e poeira intergalácticas, as ondas de rádio conseguem passar. Elas não são bloqueadas e podem ser detectadas e observadas. Como tem comprimentos de onda maiores que a radiação óptica ou infravermelha, é preciso usar instrumentos ainda maiores para obter boas imagens das galáxias que emitem esse tipo de radiação. Com amplo espaço na Terra, a humanidade pode observar o céu em busca de ondas de rádio usando detectores e espectrômetros. Instrumentos como o Carl G. Jansky Very Large Array, no Novo México, permitem observar galáxias detalhadamente na faixa de rádio. Esse complexo é, na verdade, uma junção de dezenas de antenas parabólicas de rádio que, juntas, formam um telescópio virtual gigantesco. Por isso, não surpreende que a maioria dos objetos extragalácticos tenha sido descoberta por pesquisas em rádio. Quasares só foram descobertos por suas emissões de rádio. Antes, não se diferenciavam das estrelas da Via Láctea. Aliás, quasares são justamente o que precisamos estudar se quisermos determinar a natureza de Alciônios. Pois assim como em um quasar, também se supõe que uma radiogaláxia seja o produto de um núcleo altamente energético, o chamado núcleo galáctico ativo. Sabemos que no centro de cada galáxia existe um buraco negro supermassivo. Quando um monstro desses, que pode pesar milhões ou bilhões de massas solares, não está faminto, fica cercado por gás e estrelas. Quando esses sentem as imensas forças gravitacionais do buraco negro, todos os tipos de fenômenos naturais extremos podem surgir. A matéria é forçada pelo buraco negro a entrar em uma órbita estreita. Quanto mais perto ela chega do buraco negro, maior é o atrito e mais intensa é a quantidade de calor gerada. O material pode atingir muitos milhões ou até bilhões de graus Celsius quando se aproxima do monstro negro. O intenso atrito ao redor do buraco negro libera muita luz. Esses colossos negros são chamados de buracos negros supermassivos e estão localizados exclusivamente nos centros das galáxias. Em uma escala menor,
Esse processo acontece quando uma estrela gigante morre e fazia parte de um sistema binário. Assim, pode acontecer que o buraco negro estelar, formado após o fim da estrela como supernova ou explosão de raios gama, absorva a matéria da estrela. Chama-se estelar porque se origina de uma estrela. Partículas do plasma estelar quente são aquecidas a temperaturas ultra elevadas e pelos campos magnéticos incrivelmente fortes do buraco negro são lançadas como jatos por ambos os polos. Esse processo pode ser visto com frequência em animações, quando uma criatura dessas devora uma estrela e emite jatos. Conforme o tamanho do buraco negro e o material consumido, esses jatos podem alcançar muitos anos-luz. Agora, você deve imaginar uma radiogaláxia como uma versão extremamente inflada e gigantesca de um quasar estelar desses. Aqui, não estamos falando apenas de um buraco negro com algumas dezenas de massas solares, mas de monstros com muitos milhões, ou até bilhões de massas solares. Exatamente, de um representante supermassivo da categoria. Aqui, com um pouco de exagero, pode-se afirmar que grande parte do centro galáctico se desenvolveu de certa forma em um quasar anormalmente gigantesco. Sem exagero, porém, isso se refere apenas ao buraco negro em seu centro e a uma região extremamente volumosa no núcleo. O material que se aproxima do buraco negro galáctico é forçado pelos campos magnéticos extremos a entrar em um jato, onde é aquecido a temperaturas altíssimas. Lá, elétrons carregados são liberados e fazem com que a matéria atinja um estado semelhante ao plasma. Os fluxos de plasma, cheios de partículas carregadas livres, são acelerados a velocidades relativísticas e expelidos para muito além dos limites da galáxia, atravessando milhares ou até dezenas de milhares de anos-luz, onde acabam desacelerando e terminando de forma difusa. Ao serem descobertos, foram chamados de objetos quasi-estelares ou quasares. Quasares maiores podem, teoricamente, ser observados em todo o universo a partir de qualquer distância. Apesar de geralmente estarem muito distantes da Via Láctea, parecem muito brilhantes e estão entre os objetos mais luminosos do cosmos. Fenômenos que brilham intensamente apenas por um curto período, como supernovas ou explosões de raios gama, podem ser mais energéticos, mas os quasares talvez produzam jatos e radiações de síncrotron durante milhares, dezenas de milhares ou até milhões de anos. Vamos falar sobre isso em seguida. Galáxias com um buraco negro em seu centro que devora matéria e expele jatos são chamadas de radiogaláxias. Esse fenômeno natural provavelmente é um dos eventos mais energéticos do universo. Em representações e animações, geralmente são vistos dois desses jatos, que deixam a galáxia em ângulo reto em relação ao disco galáctico. Partículas carregadas em movimento no jato criam campos magnéticos, que alteram e aceleram o movimento de outras partículas carregadas. Esse processo gera as chamadas radiações de síncrotron, que são visíveis em diferentes comprimentos de onda. Só por isso conseguimos detectar as radiogaláxias. A radiação de síncrotron é observada no espectro óptico, ultravioleta e até no raio-x. Ela também produz ondas de rádio, que podem ser captadas pelos radiotelescópios na Terra. Desde que os buracos negros supermassivos possam devorar matéria, eles continuam a emitir jatos incessantemente e fornecem mais plasma para eles, o que aumenta a pressão existente nos jatos. Com isso, alguns jatos se alargam porque tanto plasma nos jatos já não encontra mais espaço suficiente. Acompanhando os jatos, os astrônomos frequentemente descobrem nuvens maiores de plasma disperso que produzem algumas das maiores estruturas extragalácticas. Essas estruturas, chamadas também de lóbulos de rádio, ficam normalmente no final dos jatos e são suas ramificações mais distantes. Ali, a matéria que ficou mais lenta se acumula e se espalha por distâncias vastas. Podemos considerar uma sorte que a maioria dos quasares maiores esteja bem distante da Via Láctea e que o buraco negro supermassivo, no centro da nossa própria galáxia, Sagitário A Estrela, atualmente não esteja engolindo grandes quantidades de matéria. Esses monstros também podem passar fome, ou seja, não absorver matéria, e em estado inativo só são percebidos por suas interações gravitacionais com as estrelas. Astrônomos afirmam que esses buracos negros são silenciosos do ponto de vista eletromagnético.
No entanto, em 2010, foram encontradas estruturas gigantescas a mais de 25 mil anos-luz de distância do disco galáctico da Via Láctea. Foram chamadas bolhas de Fermi por sua forma semelhante a balões. Como não podemos ver a Via Láctea de fora, a maioria das imagens dessas bolhas é desenhada ou gerada por computador. Em uma dessas imagens, vemos o disco galáctico no centro e duas nuvens enormes, localizadas ao norte e ao sul do disco galáctico. Juntas, essas estruturas têm uma extensão de mais de 50 mil anos-luz e lembram outras imagens de galáxias com um núcleo galáctico ativo. Astrônomos teorizam que essas bolhas são remanescentes do passado da Via Láctea e que se formaram há centenas de milhões ou bilhões de anos, quando Sagitário A tinha muito material para consumir e expelia jatos gigantescos. Então, nossa galáxia também teria sido uma radiogaláxia e produzido jatos, cujo resultado agora foi encontrado na forma dessas duas bolhas? A região principal dessas bolhas produz radiação gama fraca, enquanto nas bordas foi detectada a radiação de raios X. Provavelmente trata-se daquela radiação de sincrotron que já foi observada em radiogaláxias a distâncias maiores. Também é possível perceber a MPEO espalhamento das bolhas. Não há mais nada visível da forma de um jato. O que isso significa? Essas bolhas devem ter se formado há muito tempo. É ainda mais espetacular que, apesar de sua idade avançada, elas ainda produzam diversas radiações eletromagnéticas. Portanto, se uma galáxia passou por uma fase de emissão em rádio e teve um núcleo galáctico ativo, isso parece determinar sua aparência no espectro eletromagnético, na faixa de rádio e na faixa de raios X por bilhões de anos. Como pode ser visto em outra imagem, felizmente o nosso Sol não está na região dessas bolhas. Seria inimaginável se elas tivessem se formado no centro da galáxia e os planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra, com sua vida ainda jovem e em desenvolvimento, tivessem recebido grandes quantidades de radiação gama e raios X. Isso teria sido uma catástrofe para o desenvolvimento da vida, e é questionável se seres multicelulares teriam conseguido se desenvolver. Um dos quasares mais energeticamente extremos já encontrados está a 12 bilhões de anos-luz de distância da Terra. O objeto está localizado em uma ilha estelar que atende pelo nome sonoro de APM 0827-9+5-255. Ele foi encontrado enquanto se procuravam estrelas ricas em carbono no halo da Via Láctea. A combinação de um alto desvio para o vermelho, objetos que estão se afastando de nós devido à expansão do universo, apresentam esse desvio para o vermelho. E o brilho extremo no infravermelho fez com que o quasar localizado no núcleo da galáxia se tornasse o objeto mais luminoso já encontrado na astronomia. Uma investigação com Hubble trouxe mais resultados à tona. O objeto possui uma luminosidade de 10 a 100 trilhões de sóis. O quasar é tão luminoso que poderia ser observado mesmo a 12 bilhões de anos-luz de distância por amadores da astronomia com um telescópio adequado no espectro óptico. O quasar, segundo os astrônomos, possui uma massa de pelo menos 10 bilhões de massas solares e emite material em seus dois polos a uma velocidade de até 40% da velocidade da luz. Chandra fez aqui, em 2002, uma imagem da região central desse gigante, que apesar de estar a 12 bilhões de anos-luz de distância, emite muita radiação de raios X. O quasar, que aparece duplo, ocorre porque a luz emitida é curvada pela enorme massa do buraco negro através do efeito de lente gravitacional e chega até nós duplicada. Assim, a imagem gerada por esse efeito é ampliada 100 vezes. Esse monstro está cercado por um disco de acreção que possui uma circunferência de muitos anos-luz. A quantidade de material que existe ali deve equivaler a alguns bilhões de sóis. Além de todas essas proporções inacreditáveis, essa galáxia forma muitas estrelas e possui várias regiões de intensa formação estelar, ou seja, áreas onde muitas estrelas podem se formar em pouco tempo. Além disso, quando recebemos essa luz da galáxia, ela tinha apenas 1,6 bilhão de anos. Neste ponto,
Não dá nem para imaginar o que aconteceu com o gigantesco quasar em seu centro nos próximos 12 bilhões de anos. O buraco negro dessa galáxia possivelmente acumulou dezenas de bilhões de massas solares e provavelmente virou um dos objetos mais massivos do cosmos. O estudo desse tipo de galáxias nos leva a um tipo muito raro de objeto celeste. As radiogaláxias, cujos jatos são mais longos do que o normal e que são muito ativas, também são chamadas de radiogaláxias gigantes. No próximo capítulo, analisaremos como essas galáxias são medidas e os problemas desse processo. Assim, vamos chegar a Alciônios e descobrir o verdadeiro tamanho dessa galáxia. Na astronomia, é comum medir as radiogaláxias em toda a sua estrutura. Para isso, considera-se o núcleo galáctico, os dois jatos e suas bolsas de radiação acompanhantes, como conhecemos suas assinaturas de rádio em nossa própria galáxia, e qualquer outro objeto ou estrutura que emita no espectro eletromagnético. Esses pontos definem o que é uma radiogaláxia quando a descobrimos a partir da Terra. A ampla propagação das emissões dos jatos em forma de nuvem sugere que existe plasma ionizado, elétrons livres e campos magnéticos dentro deles. Esse fato não é incomum para uma galáxia com ou sem esses bolsões de radiação, originados de um buraco negro, já que todas as ilhas estelares estão cheias dessas coisas. Como vimos, até a Via Láctea tem esses bolsões de radiação, e podemos até observar o processo de formação dos jatos ao vivo em um objeto extragaláctico interessante chamado Messier 87, a cerca de 55 milhões de anos-luz de distância. Esse objeto, chamado Virgo A, tem jatos de partículas carregadas com mais de 5.000 anos-luz, observe. Essa galáxia elíptica, uma radiogaláxia, é um dos objetos mais próximos de nós com essas características. No geral, portanto, diferenciamos o diâmetro estelar de uma galáxia como IC 1101 ou a Via Láctea, e o diâmetro das radiogaláxias, porque nestas últimas outros fatores entram no cálculo. A astronomia pode revelar muito sobre como uma ilha estelar se transforma em radiogaláxia. Porém, sabemos menos sobre os dois jatos de uma radiogaláxia e seu impacto no meio intergaláctico. Mal sabemos o que acontece com as enormes quantidades de plasma quente quando são expelidas para o vazio. Se isso causar o surgimento de estrelas a milhares de anos-luz da galáxia, esse será um dos lugares mais extremos de formação estelar. Nenhuma estrela se formaria tão longe de sua galáxia quanto aquelas que se formariam a partir do plasma quente dos jatos de um buraco negro supermassivo. Vamos chamar essas estrelas de estrelas-jato. E isso tornaria praticamente impossível determinar o tamanho correto de uma radiogaláxia, já que não poderíamos saber onde as estrelas realmente terminam. Nós temos ou teríamos dificuldade em determinar a idade dos jatos ou das hipotéticas estrelas-jato. Só podemos assumir uma energia mínima para a radiogaláxia, mas infelizmente sabemos pouco sobre o que influencia sua emissão em rádio. Não podemos dizer se os jatos se espalham rápida ou lentamente para nuvens de radiação maiores e quando isso acontece. Só sabemos que ocorre em algum momento de um período incerto. Portanto, sabemos ainda menos sobre como exatamente é o mecanismo que impulsiona esse tipo de ilhas estelares. Radiogaláxias gigantes são os maiores objetos de origem em uma única galáxia no cosmos. Ao contrário das obras de arte cósmicas criadas por fusões galácticas, suas características vêm de uma única galáxia. Elas possuem jatos e lóbulos de radiação que se estendem por mais de 100 vezes a largura dessas galáxias no vazio. Com isso, elas criam estruturas muito ativas na faixa de rádio em uma escala de milhões de anos-luz, que não podem ser explicadas apenas pela idade de suas emissões. Não existe um limite oficial para quando uma radiogaláxia passa a ser considerada uma versão gigante de si mesma. Alguns astrônomos usam o tamanho das emissões e das regiões dos jatos ativas na faixa de rádio como referência. Aqui é muito difícil obter números confiáveis e quase não conseguir encontrar informações concretas. Por isso, vamos nos basear em um artigo que descobri durante minhas pesquisas para este vídeo. 30 galáxias do tamanho da Via Láctea
enfileiradas, equivalem a cerca de 1 megaparsec, unidade de medida comum em cosmologia junto com milhões de anos-luz. 1 megaparsec equivale a cerca de 3,2 milhões de anos-luz. Os jatos de uma radiogaláxia gigante têm cerca de 30 vezes o comprimento da Via Láctea. Ou, em outras palavras, eles precisam ter pelo menos 0,7 ou 1 megaparsec de comprimento para poderem ser classificados dessa forma. Estamos lidando, portanto, com ordens de grandeza que a mente humana mal consegue conceber. Se existir um processo natural que amplie as emissões de um buraco negro para tamanhos tão anormais, ainda precisamos compreendê-lo. Mas já temos uma possibilidade agora. Estudar radiogaláxias gigantes e procurar semelhanças físicas com outras radiogaláxias e ilhas estelares inativas na faixa de rádio. Nos últimos anos, os astrônomos identificaram mais de 1.000 radiogaláxias gigantes, a maioria delas no hemisfério norte. Cada uma dessas 1.000 ilhas estelares tem jatos e bolsões de radiação pelo menos tão longos quanto a distância entre Andrômeda e a Via Láctea. Mais de 100 delas superam até mesmo as estimativas mais generosas da extensão estelar de IC 1101, 6 milhões de anos-luz. É dessas distâncias que estamos falando quando lidamos com radiogaláxias gigantes. As 10 maiores dessas galáxias chegam a ter mais de 10 milhões de anos-luz de extensão. Acabei de dizer que 10 das maiores radiogaláxias têm mais de 10 milhões de anos-luz de extensão. Lembramos que, nas galáxias de rádio, consideramos o tamanho dos dois jatos e de suas regiões de emissão. Isso não significa que a galáxia hospedeira dos jatos, ou seja, a galáxia específica cujo núcleo contém o buraco negro supermassivo que produz esses jatos, tenha dimensões igualmente gigantescas. Uma galáxia ainda é definida pelo seu diâmetro estelar. Ela termina exatamente onde a densidade estelar cai abaixo de um determinado valor por 100 anos-luz quadrados. É claro que podemos considerar emissões como os jatos ou suas bolsas de radiação como uma extensão da galáxia, que vale a pena ser medida. Mas isso seria como incluir a fumaça que sai de uma chaminé ao medir o tamanho de uma casa? Então, medir galáxias pelo seu diâmetro estelar e medir radiogaláxias junto com seus jatos e regiões de radiação são duas coisas que não devemos confundir. De qualquer forma, a radiogaláxia Alcyonius, descoberta recentemente, é a maior do seu tipo, encontrada por uma equipe de astrônomos liderada por Martin O'Ay, na Universidade de Leiden, na Holanda. Como os próprios astrônomos dizem, a descoberta da galáxia foi um golpe de sorte, já que suas emissões fracas e distantes no céu de rádio podem ser facilmente ignoradas em toda a sua extensão. A descoberta aconteceu como parte de uma espécie de varredura do céu, Low Frequency Arrays, também chamado de LOFA, que se especializou em uma faixa de rádio de baixas frequências. Esse sistema é composto por uma série de 20.000 antenas, instaladas em 52 estações distribuídas por toda a Europa. Essas antenas vasculham o céu em todas as direções, e como as estações estão distribuídas por milhares de quilômetros e seus dados de observação são combinados, o LOFA pode ser considerado como um telescópio virtual gigante. Examinar uma área gigantesca do céu com grande precisão. Isso é parecido com o que acontece no Carl G. Jansky Very Large Array, no Novo México, só que com distâncias muito maiores entre os radiotelescópios. Com esses instrumentos, os cientistas geralmente não procuram dados específicos, mas vasculham todo o céu e registram tudo o que encontram. Foi assim que, no chamado Segunda Divulgação de Dados do LOFA, ou seja, na segunda grande divulgação dos dados coletados pelos instrumentos, um estranho sinal de rádio, que antes não havia sido notado, foi descoberto, que recebeu um nome mais para fins de catalogação do que para ser lembrado. O sinal foi batizado de J142000545, e sua galáxia hospedeira, me desculpem por ter que dizer isso agora, foi denominada SDSS-DR 12J08142.1.68 mais 522410.0. Como ambos os nomes são horríveis e nada empolgantes, a galáxia recebeu um nome da mitologia grega.
Alcioneu recebeu o nome de um dos gigantes que guerrearam contra os deuses do Olimpo e enfrentaram Hércules. Um nome bastante apropriado para uma galáxia gigante. Curiosamente, esse nem era o nome preferido da equipe. Eles mencionam em nota de rodapé que gostariam de nomear a galáxia de Palas. Mas esse é um nome que é usado com muita frequência para asteroides. Então ficou Alcionius para evitar confusões. E as dimensões do gigante Alcionius são realmente gigantescas. Na constelação do Lince, a galáxia tem grande estrutura multipartida, 2 jatos gêmeos e 2 amplas bolsões de radiação. O comprimento total dos jatos e das bolsas de radiação chega a 5 megaparsecs. Isso equivale a incríveis 16,3 milhões de anos-luz. Esse número não é apenas maior do que a distância entre nós e Andrômeda, mas é até maior do que todo o nosso grupo local, aquele aglomerado de galáxias em que a Via Láctea está localizada. Mas não deveríamos ter achado uma radiogaláxia desse tamanho antes? Projetada no céu, a galáxia fica pequena e pode passar despercebida. Ela está a 3 bilhões de anos-luz de distância. Consequentemente, as emissões dos jatos e bolsões de radiação levam 3 bilhões de anos para chegar até nós. E, com essa idade, provavelmente parecem bem diferentes do que são hoje em dia. Mas, na forma registrada e descrita pela equipe de astrônomos holandeses, Alcioneu possui os jatos de emissão e bolsões de radiação mais longos e abrangentes de todas as radiogaláxias. No entanto, tirando o tamanho incrível dos jatos e dos bolsões de radiação, Alcioneu, como galáxia, não possui outras características marcantes. Ela nos parece mais uma galáxia comum. Se existe alguma característica que possa levar à formação de uma radiogaláxia tão gigantesca, Alcioneu parece possuí-la. Os cientistas ainda buscam descobrir essa característica. Para desvendar essa característica-chave da galáxia, os cientistas tentam rastrear as origens dos jatos e das bolsas de radiação até a galáxia hospedeira e seu ambiente galáctico. Como muitas radiogaláxias, Alcionius também é uma galáxia elíptica gigante. Com esse conhecimento, os cientistas por trás da descoberta da galáxia tentaram estimar a massa de suas estrelas com base em seu brilho. De forma inesperada, eles descobriram que a galáxia hospedeira é menos brilhante do que se pensava em relação a outras radiogaláxias. Quando os pesquisadores analisaram a velocidade da galáxia, descobriram que sua massa estelar pura é de apenas 240 bilhões de massas solares. Isso equivale a cerca de 5 vezes a massa estelar da Via Láctea, considerando apenas a matéria presente em estrelas. O buraco negro supermassivo central da galáxia foi estimado em cerca de 400 milhões de massas solares, o que ainda é 100 vezes mais pesado que Sagitário A, ou 4 vezes mais pesado que o buraco negro no núcleo de Andrômeda. Então, temos uma galáxia elíptica bastante grande e massiva diante de nós, mas não é recordista e certamente não pode competir com o IC 1101. O buraco negro no centro da maior galáxia conhecida até agora no universo, IC 1101, provavelmente tem 40 bilhões de massas solares, sendo 100 vezes mais pesado que o de Alcioneus ou 10.000 vezes mais massivo que o da Via Láctea. É um dos buracos negros mais massivos conhecidos no universo e só é superado por gigantes como Tom 618, com suas quase 66 bilhões de massas solares. Em relação aos jatos gigantescos e aos grandes bolsões de radiação, Alcionius tem menos massa do que o esperado. A conclusão para os astrônomos então era: a galáxia se formou de modo distinto de outras radiogaláxias gigantes numa região menos densa do universo. Portanto, não parece haver uma forte ligação entre o tamanho e a massa de uma galáxia e suas emissões de rádio. Os astrônomos acreditam que o crescimento das radiogaláxias e suas emissões de rádio estão mais ligados ao ambiente onde se formam. Sabemos que Alcioneu está localizado em algum lugar no meio de um filamento de galáxias, uma espécie de parede inimaginavelmente gigantesca, composta por galáxias que interagem fracamente entre si e que se estende por bilhões de anos-luz. Esses filamentos formam a teia cósmica, aquela rede translúcida que só pode ser detectada por sua gravidade, composta de matéria escura e que pode ser vista como uma espécie de esqueleto do universo. Se Alcioneu,
como a maior de todas as radiogaláxias realmente estiver localizada em uma região menos densamente povoada da teia cósmica, pode ser que radiogaláxias gigantes prefiram essas regiões galácticas pouco povoadas para crescer. Essa conclusão levou os autores do artigo original a supor que as emissões das radiogaláxias são ampliadas por interações com a própria teia cósmica. Para comprovar essa teoria ousada, ainda são necessárias muitas observações. Deixando de lado os jatos e os lóbulos de radiação causadas por eles, Alcyoneu não é uma galáxia tão grande assim e nem chega perto das galáxias elípticas gigantes como a IC 1101. Mas ela é de longe a maior radiogaláxia. Mas se deixarmos de fora a região de rádio esparsa e pouco densa, a galáxia que realmente está por baixo tem apenas de 200 a 3.000 anos-luz de tamanho. Essas ainda são dimensões impressionantes em comparação com a Via Láctea, mas não quebram recordes e não conseguem competir com os generosos 6 milhões de anos-luz e as muitas dezenas de trilhões de massas solares de IC 1101. Alcyoneu não é a galáxia recordista, apesar do que muitos meios de comunicação e canais do YouTube afirmam. Por isso, ainda fica a pergunta: qual é o tamanho máximo que as galáxias podem atingir? E por que IC 1101 parece ser uma exceção tão gigantesca e até agora insuperável? Já conhecemos bastante as galáxias próximas. Descobrimos, por meio da observação de nebulosas, supernovas e correntes estelares, que a Via Láctea é mais massiva do que Andrômeda, mas possui um buraco negro muito menor do que o dela. Também podemos estimar a massa da nossa galáxia analisando suas estrelas, e por isso sabemos que a Via Láctea, Andrômeda e as outras galáxias do grupo local não são nem especialmente massivas, nem especialmente pouco massivas, mas sim galáxias bastante típicas no cosmos. Mas astrônomos e cosmólogos também sabem que galáxias não aumentam sua massa tão facilmente. Elas crescem por meio de fusões com outras ilhas de estrelas, atraindo-se mutuamente, depois se fundindo e misturando as estrelas e o gás que possuem. No entanto, essa união está longe de ser inofensiva e gera enormes ecos gravitacionais assimétricos. As estrelas e a matéria são lançadas para o espaço intergaláctico, aumentando e alongando a estrutura resultante da fusão. Em teoria, as galáxias podem se fundir infinitas vezes e se unir a todas as outras galáxias do universo, formando uma única cidade estelar de proporções inimagináveis. Porém, pela distância de bilhões de anos-luz e a expansão do universo, isso é impossível. Assim, não deveria existir limite para o tamanho das galáxias. No entanto, as galáxias observáveis pelos astrônomos raramente são maiores do que 300.000 a 400.000 anos-luz. Como eu mesmo mostrei em um vídeo sobre as maiores galáxias do universo, existem exceções, mas essas ilhas estelares geralmente possuem características extragalácticas enormes, como um halo muito extenso e pouco povoado por estrelas. Esses se estendem além do disco principal, ou seja, além do corpo principal da galáxia. No entanto, eles ainda contam para o diâmetro estelar de uma galáxia, pois contém estrelas, algo que para uma radiogaláxia como Alcyoneu só é possível na teoria. Simplificando, galáxias como IC 1101 são uma verdadeira raridade no cosmos. Parece para nós que existe um ou mais fatores limitantes que mantêm sob controle o potencial de crescimento de uma galáxia. IC 1101 provavelmente deve seu tamanho anormal ao seu aglomerado de galáxias densamente povoado. Isso sugere que o aglomerado deve ter sido, em algum momento, uma região ainda mais densamente povoada no universo primitivo. Repleto de dezenas, se não centenas, de galáxias menores e ricas em gás, para formar um gigante que domina um ambiente cósmico de proporções imensas. E precisamos nos lembrar: cada vez que a jovem galáxia IC 1101 absorvia uma galáxia menor e a despedaçava com suas forças de maré gigantescas, esse processo levava a um aumento rápido, contínuo e extremamente produtivo na formação de estrelas, equivalente a milhares de novos sóis por ano durante bilhões de anos. Uma taxa de formação estelar absurdamente alta como essa
junto com os contínuos processos de canibalismo galáctico, encheram esse gigante com mais de 100 trilhões de estrelas, distribuídas e achatadas em um disco com dimensões recordes, que está voltado diretamente para nós. Aliás, é uma feliz coincidência. IC 1101 é visível da Terra em sua maior extensão. Galáxias de tamanho similar podem estar em ângulos desfavoráveis vistos da Terra, ocultando suas características mais amplas, sem falar na provável existência de discos e halos galácticos ainda maiores que, devido às suas enormes distâncias e à sua natureza tranquila, são praticamente invisíveis para nós. Os astrônomos sabem de mais uma coisa. Embora IC 1101 fosse uma galáxia com intensa formação estelar, essas taxas incrivelmente altas de formação de estrelas têm seu preço. A galáxia agora está morrendo. Suas enormes reservas de gás de outrora se esgotaram. Ela já esgotou seu potencial de formação estelar muito antes de galáxias relativamente pequenas, como a Via Láctea ou Andrômeda. Como a IC 1101 provavelmente já passou por todas as grandes colisões galácticas, seu brilho vai diminuir gradualmente, enquanto suas estrelas desaparecem no crepúsculo. Mas o Colosso não ficará sozinho nesse processo. Toda galáxia no cosmos um dia terá esse destino, principalmente se considerarmos a expansão acelerada do universo e as distâncias cada vez maiores entre as ilhas de estrelas. Elas estão sendo afastadas umas das outras, sem potenciais parceiras de fusão, e a quantidade de gás disponível para a formação de estrelas vai diminuir continuamente sem reposição. Talvez todas as grandes galáxias do universo acabem assumindo formas elípticas ou lenticulares devido a fusões, crescendo até dimensões de centenas de milhares ou até milhões de anos-luz. No entanto, elas são incapazes de crescer ainda mais uma vez que tenham limpado seu entorno galáctico. Com base na IC 1101, podemos afirmar com certeza que o processo de fusão é capaz de criar galáxias com um diâmetro de muitos milhões de anos-luz. Para a maioria das outras galáxias, esse processo geralmente não é contínuo e costuma parar cedo. A aquisição desenfreada de galáxias que ocorreu no passado da IC 1101 provavelmente nos mostra que as regiões onde esse tipo de crescimento é possível são muito raras e precisam ser extremamente densamente povoadas. Pode realmente haver apenas um punhado dessas regiões no cosmos observável. Talvez existam fatores que dificultam esse processo e ajudam a desacelerar a formação das estruturas galácticas. Por exemplo, astrônomos sugeriram que as ejeções das radiogaláxias, na forma de jatos gigantescos e suas bolsas de radiação, penetram no espaço intergaláctico, geram um tipo de mecanismo de retroalimentação que desacelera a formação de galáxias gigantes e impede a criação de galáxias semelhantes à IC 1101 em quase todas as circunstâncias. Quando observamos o universo, há um atraso temporal que aumenta com a distância de um objeto observado. Só podemos observar o cosmos em seu passado. Se víssemos o universo inteiro de uma vez, em sua forma real e atual, provavelmente encontraríamos mais galáxias elípticas gigantes como a IC 1101, ou, se tivéssemos evoluído mais tarde, galáxias ainda maiores que a atual recordista poderiam ter surgido. E embora Alcyone possa ser considerada a maior de todas as radiogaláxias, existe uma outra ilha estelar que impressiona os astrônomos há décadas e que até hoje é considerada a mais ativa de todas as ilhas estelares. Qual será essa, como ela é e onde está localizada? Vamos descobrir isso no próximo capítulo. A cerca de 760 milhões de anos-luz de distância, na constelação do Cisne, encontra-se um dos maiores objetos já descobertos por um telescópio, Cygnus A, catalogado como 3C405. Esta ilha estelar é considerada a fonte de rádio extragaláctica mais brilhante no céu da Terra e está entre os objetos mais intensamente estudados da astrofísica moderna. Seu brilho em rádio supera qualquer outra fonte com um desvio para o vermelho de Z igual a 0,1. Um desvio para o vermelho desse tamanho indica ilhas estelares a uma distância de cerca de 1 bilhão de anos-luz, o que se aplica muito bem a Cygnus A. Cygnus A
é tão especial porque núcleos galácticos ativos eram comuns no universo primitivo, quando as galáxias se fundiam com mais frequência e forneciam muito gás como alimento para os buracos negros em seus centros. Com o tempo cósmico, essa atividade diminuiu muito, então não se esperam mais casos tão extremos no universo local. No entanto, Cygnus A é uma exceção absoluta e mostra como pode ser uma radiogaláxia extrema sobrevivente. A descoberta dessa galáxia deve-se ao engenheiro de rádio americano Grote Heber. Em 1939, com seu espelho parabólico construído por ele mesmo no quintal de sua casa, ele registrou uma emissão de rádio incomumente forte localizada na constelação do Cisne. Nessa área do céu, astrônomos amadores veem frequentemente nebulosas como a da América do Norte e a do Pelicano. Heber detectou uma nova fonte, mas não conseguiu classificá-la totalmente. Ele não sabia do que se tratava, pois a radioastronomia, naquela época, ainda estava em seus primórdios como uma disciplina reconhecida. Somente 12 anos depois, os astrônomos Walter Baade e Rudolf Minkowski conseguiram identificar Cygnus A de forma inequívoca como uma galáxia. Antes disso, supunha-se apenas uma fonte pontual de emissão de rádio, já que o objeto não emitia radiação em uma grande região do céu, mas apenas em um ponto minúsculo. E o que se descobriu ofuscou tudo mais. Primeiro temos a classificação. Reconheceu-se Cygnus A como uma galáxia elíptica gigante e muito massiva, ou seja, uma galáxia cuja estrutura espiral já não existe mais e que tem o formato de uma elipse mais ou menos parecida com a IC 1101. Ela é uma galáxia do tipo CD. O C significa colossal, ou seja, enorme, e o D significa difusa. A sigla, portanto, designa uma ilha estelar muito massiva, com uma forma muito difusa e pouco definida. E o tamanho dela também tem uma causa. Galáxias desse tipo normalmente residem no centro gravitacional de grandes aglomerados de galáxias e distribuem suas estrelas em enormes halos. O aglomerado onde Cygnus A está localizado contém cerca de 200 galáxias-membro e é permeado por um gás quente e extenso, que atinge temperaturas de vários milhões de graus Celsius. Esse gás se estende em imagens de raios X até pelo menos 2,1 milhões de anos-luz de distância do centro da radiogaláxia e revela, por meio de sua temperatura e distribuição de densidade, o quanto Cygnus A interferiu profundamente no equilíbrio de matéria de todo o aglomerado de galáxias. A cerca de 3 milhões de anos-luz ao noroeste, há outro aglomerado de galáxias, provavelmente independente, cuja emissão de raios X foi detectada pelo telescópio espacial Chandra. Ainda não está totalmente esclarecido se existe uma interação física entre essas duas estruturas. No entanto, a proximidade desses dois aglomerados sugere que Cygnus A está inserido em uma estrutura filamentar cósmica de grande escala e que sua área de influência se estende muito além do aglomerado de galáxias imediato. No coração de Cygnus A, não surpreende que exista um buraco negro supermassivo que devora a matéria de sua vizinhança imediata enquanto mantém um disco de acreção. Um disco giratório de gás superaquecido e plasma que se move em espiral para dentro do buraco negro. O núcleo está completamente oculto por densas nuvens de poeira na luz visível, mas com uma técnica chamada espectropolarimetria, na qual apenas a luz polarizada, ou seja, filtrada em uma direção específica de oscilação, é analisada, é possível detectar um quasar escondido. As velocidades do gás medidas nesse processo, de até 26.000 km/h, revelam que nas proximidades imediatas do buraco negro existe uma confusão extremamente turbulenta e cheia de energia. Matéria é constantemente engolida por um disco de acreção provavelmente várias vezes maior que nosso sistema solar. A energia liberada se concentra em dois jatos estreitos de matéria, que são lançados perpendicularmente ao disco de acreção em direções opostas para o espaço e se estendem por um comprimento total de cerca de 200 mil anos-luz. Não se compara com alqueônios e suas gigantescas lóbulos de rádio, ela é mais de 50 vezes maior. Em suas extremidades, eles colidem com enorme força com o gás ao redor do aglomerado de galáxias e desaceleram para uma fração de sua velocidade original,
Ainda não se entende totalmente como os jatos aceleram quase à velocidade da luz. O mecanismo mais provável são processos complexos de campos magnéticos nas imediações do buraco negro, nos quais linhas de campo torcidas agem como uma catapulta cósmica. O puro poder dos jatos de signos A supera a imaginação humana em um grau que é raro até mesmo dentro da astrofísica. Agora segurem-se, queridos espectadores. Diversos métodos de medição indicam consistentemente uma potência irradiada de cerca de 10 trilhões a 30 trilhões de sóis. Isso faz de signos A a fonte contínua de radiação mais energeticamente poderosa do universo local. Os astrônomos conhecem poucos outros fenômenos extragalácticos que emitem tanta energia por um longo período e sem interrupção. A partir da idade dos elétrons mais antigos detectáveis de signos A, que emitem sua energia por radiação síncrotron, pode-se concluir que os pontos de impacto dos jatos são impulsionados para fora a uma velocidade média de cerca de 6.000 km/s. Isso é só cerca de 2% da velocidade da luz. Por isso, signos A tornou-se o principal objeto real de comparação para simulações de computador que buscam descrever como os jatos de um núcleo galáctico ativo influenciam todo o aglomerado de galáxias. Quando os jatos encontram gás e poeira no meio intergaláctico, eles se espalham e formam as chamadas lóbulos de rádio, duas enormes estruturas em forma de bolha em ambos os lados da galáxia central, que se estendem por cerca de 200 mil anos-luz cada uma, sendo um pouco maiores do que toda a Via Láctea. Essas regiões em forma de bolha são chamadas de clavas, por lembrarem armas de madeira dos homens primitivos. Em seu interior, elétrons se movem em trajetórias espirais ao longo das linhas do campo magnético e liberam energia na forma de radiação de rádio. Um processo que os físicos chamam de radiação síncrotron. Os lóbulos em expansão da galáxia comprimem o gás quente ao redor do aglomerado de galáxias, formando uma onda de choque bem definida, que aparece como uma estrutura mais brilhante na imagem de raios-x. Dentro desse casulo, há uma formação ainda mais estranha, filamentos semelhantes a costelas de gás quente que parecem bem mais frios que o entorno e provavelmente são restos fragmentados do núcleo gasoso original e denso do aglomerado de galáxias. Quando os jatos irromperam há cerca de 10 a 20 milhões de anos, eles atravessaram esse núcleo, aqueceram o gás e o dispersaram, fazendo com que o material que retornava se enrolasse nessas estruturas cilíndricas. Sua massa é cerca de 20 bilhões de massas solares. A energia que esses lóbulos transferem ao gás ao redor é tão enorme que retarda o seu resfriamento por bilhões de anos, praticamente suprimindo a formação de novas estrelas na região central do aglomerado. Signos A, portanto, faz com que a galáxia da qual o buraco negro se alimenta acabe morrendo. Ele, de certa forma, esvazia a galáxia por dentro. Uma questão fascinante na pesquisa sobre signos A é a estrutura interna do campo magnético nos lóbulos e pontos de impacto dos jatos. Observações detalhadas com o Jansky Very Large Array, no Novo México, mostraram que os lóbulos de rádio sofrem forte despolarização em frequências baixas. Polarização aqui indica que as ondas de rádio estão alinhadas em uma direção específica de oscilação, como se tivessem passado por um filtro. Durante o percurso pelo campo magnético caótico do aglomerado de galáxias, esse alinhamento se perde. A partir de milhares de linhas de visada independentes, pode-se deduzir que o lóbulo oriental se despolariza antes do ocidental, o que indica um tipo de assimetria no campo magnético ou na densidade do gás entre os dois lados. Nos pontos de impacto dos jatos, há um campo magnético bem ordenado e comprimido, funcionando também como acelerador natural de partículas. Observações em raios-x com o satélite Chandra mostraram que todos os 4 pontos de impacto brilham em radiação de raios-x, porque elétrons rápidos ali catapultam fótons de rádio para níveis muito mais altos. O espectro de radiação dessa região cai abruptamente em frequências muito altas. Isso significa que os elétrons atingem um limite natural de energia, e sua velocidade mínima de fluxo na área de impacto é de pelo menos 40% da velocidade da luz. Além disso, cada ponto de impacto mostra uma estrutura dupla,
uma região de choque ativa e recente, onde o jato atinge no momento, e uma segunda região mais antiga ao lado, que já foi o choque ativo e agora está lentamente desaparecendo. Observações de raios-x com o telescópio espacial no STAR também revelaram um segundo regime de feedback inesperado, que vai além do efeito dos jatos. Na astrofísica, feedback refere-se ao efeito de retroalimentação que um núcleo galáctico ativo exerce sobre sua própria galáxia e seu entorno, por exemplo, aquecendo ou expulsando gás e, assim, desacelerando a formação de estrelas. Os dados do NuSTAR mostram que, além dos jatos, um vento de alta energia também flui da região central, atingindo velocidades de 15.000 a 26.000 km por segundo, ou seja, quase 10% da velocidade da luz. Ele naturalmente carrega consigo quantidades significativas de massa e energia e poderia sozinho ser suficiente para influenciar de forma perceptível o desenvolvimento da galáxia hospedeira. É especialmente importante notar que jatos e vento não atuam em sequência, mas simultaneamente. Cygnus A não espelha apenas os enormes jatos de matéria, mas também um fenômeno semelhante ao vento solar que os cientistas raramente observaram dessa forma. Quanto à estrutura interna da região central, o telescópio espacial James Webb trouxe descobertas inovadoras em abril de 2025. Uma equipe internacional de pesquisa detectou, com a ajuda de seu equipamento altamente sensível, 169 diferentes linhas de emissão, ou seja, cores de radiação características que podem ser atribuídas a determinados elementos químicos e estados do gás. Assim, investigou os movimentos e propriedades do gás perto do núcleo com um detalhamento inédito. Ficou evidente que o jato de rádio moldou o gás ao redor em uma estrutura de duplo cone, com diferentes camadas de gás mais frio e molecular e gás mais quente e ionizado, da qual o jato lança bolas compactas de gás com velocidades entre 600 e 2.000 km por segundo. Surpreende notar que toda essa estrutura gasosa também gira em torno do eixo do jato, possivelmente porque este transfere momento angular ao gás ao redor por seus enormes campos magnéticos. Cygnus A seria, assim, o único objeto conhecido até agora em que uma região gasosa tão extensa gira dessa forma em torno do eixo de um jato. A taxa local de fluxo de massa através do jato, ou seja, quanta matéria entra no buraco negro e quanta é expelida, é de cerca de 40 massas solares por ano. Enquanto observações anteriores, no infravermelho com telescópios terrestres, indicaram taxas totais de fluxo de até 280 massas solares por ano para regiões maiores da galáxia. A energia cinética liberada nesse processo corresponde a até 3% de toda a luminosidade emitida pelo núcleo, o que, de acordo com modelos teóricos já existentes, é suficiente para suprimir efetivamente a formação de estrelas em toda a galáxia. Uma das descobertas mais impressionantes recentes diz respeito à possível existência de um segundo buraco negro supermassivo em Cygnus A. Observações de rádio feitas em 2015 e 2016 revelaram um novo objeto brilhante a apenas cerca de 1.500 anos-luz do buraco negro central, que não era visível em imagens anteriores de 1996. Apesar de aparecer como uma discreta mancha em imagens infravermelhas antigas, poderia ser visto só como um aglomerado estelar. O forte aumento do seu brilho em rádio desde então torna essa explicação implausível, e os dados sugerem, em vez disso, que um segundo buraco negro supermassivo está orbitando o primário e começou a engolir matéria ativamente. Se essa interpretação for confirmada, Cygnus A seria um raro exemplo de um sistema com dois buracos negros supermassivos ativos prestes a se fundirem. Seu brilho extraordinário faz desses possivelmente dois buracos negros o objeto de teste preferido para novos métodos de imageamento em radiointerferometria. Cygnus A pode não ser tão grande quanto Alcíonios, muito menos IC 1101, mas é o objeto mais ativo e energeticamente mais extremo que os astrônomos já observaram em nossa vizinhança. E quem sabe o que esse objeto ainda esconde? Um segundo buraco negro? Há mais fenômenos em torno do jato de matéria do buraco negro que os cientistas ainda nem tinham no radar? E quando Cygnus A vai reduzir sua atividade, ou talvez até mesmo parar completamente?
Essas perguntas seguem sem resposta. Mas com observações de telescópio no futuro, vamos obter respostas para perguntas que nem ousamos fazer. Com todos esses eventos, formas no condicional e fatores cósmicos limitantes, uma coisa é certa. IC 1101 nos mostra que galáxias com um diâmetro de vários milhões de anos-luz podem se formar através de processos de fusão. Por mais raras que sejam galáxias elípticas gigantes desse tamanho, sempre existe a possibilidade de que ainda existam outras galáxias com dimensões recordes que ainda não encontramos. Se IC 1101 não for única em seu tamanho, é quase certo que existam outros gigantes em algum lugar do universo. E quem sabe o quão grande seria um gigante desses? Alcyoneus não é a galáxia recordista que muitos pensam, e IC 1101 continua sendo o soberano do cosmos em termos de tamanho e massa. Mas por quanto tempo? Esses recordistas são sempre temporários. Com telescópios de próxima geração como James Webb, o telescópio espacial Nancy Grace Roman, o telescópio gigante Magalhães ou o telescópio extremamente grande, talvez não seja tão improvável que encontremos uma galáxia ainda maior nos próximos anos. Tamanho e massa não são tudo. Se a nossa Via Láctea tivesse passado por um desenvolvimento como o da IC 1101 ou Alcyoneus, talvez nem teria surgido vida no nosso sistema solar. Seria muito fácil terminar este vídeo com essa observação sobre a vida na Terra. Quero adotar uma perspectiva diferente e enxergar o crescimento de outro modo. Crescer muito rápido nem sempre traz apenas vantagens. Como podemos ver em nosso planeta, os maiores seres vivos também precisam de mais alimento e energia. Em escala galáctica, o alimento equivale ao gás de uma galáxia, e energia é o processo que faz as estrelas nascerem e brilharem. Uma galáxia mais tranquila como a nossa Via Láctea, ou até Andrômeda, não forma tantas estrelas por ano quanto uma galáxia colossal gigante que está fundindo-se com outra galáxia. No entanto, ela tem a vantagem de formar estrelas ao longo de um longo período de tempo e, assim, continuar brilhando por muitos bilhões de anos. A queda na formação estelar e no brilho afeta todas as galáxias em algum momento. Esse é simplesmente um processo natural e inevitável que encontramos em toda parte. A energia não está disponível para os seres vivos para sempre, assim como o gás não está disponível para as galáxias. Mas se a Via Láctea for devagar, ela ainda poderá formar estrelas daqui a muitos bilhões de anos. IC 1101 será então apenas um cemitério, uma galáxia em declínio, apenas o relíquia de um antigo esplendor estelar. Por isso, podemos ser ainda mais gratos pelo fato de a Via Láctea ainda estar ativa e formar estrelas como o nosso Sol, essa boa e pouco ativa estrela que nos oferece um lar. E assim, os ciclos cósmicos acabam tendo um ponto final, onde a decadência é inevitável e o eterno esquecimento fazem parte da história do cosmos. Ser o primeiro e o melhor, portanto, nem sempre é desejável tanto na vida real quanto na escala cósmica.